Oi, meu povo, tudo bem? Meu nome é Cíntia Seabra, esse é o canal Vivendo com a Fibromialgia. E tem muito tempo que eu não apareço aqui, né? Gente, aconteceu uma revolução nas minhas coisas, nos meus remédios, na minha vida com a fibromialgia, né? O que aconteceu primeiro? Primeiro, eu tive assim, a gente está no mês de outubro, eu tive assim um mês inteiro com enxaqueca. Todos os dias eu tinha enxaqueca, E aí, o que aconteceu? Eu fui tentar voltar na minha reumatologista para tentar ver se a gente podia rever alguma medicação para que ajustasse a minha fibromialgia, né? E o que aconteceu é que ela não atendia mais meu plano de saúde. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Aí eu peguei e fui numa neurologista. Achei pela internet que ela atendia o meu plano e fui nela. Fui até meio desestimulada, né? Porque a gente já vai em tantos médicos e o sentimento que nós temos é assim, mais um médico, ele só vai me injetar mais uma medicação. Por isso que eu passei tanto tempo para ir. Porque eu não queria ser só um depósito de medicação. Eu estava indo para academia todo dia, embora eu tivesse com enxaqueca, eu estava fazendo a minha parte todo dia. Mas as minhas dores continuavam fortes e além da fibromialgia, das dores pelo corpo inteiro, eu estava agora com a dor da enxaqueca, né? Porque além da dor de cabeça tem aquele sensação de enjoo, tudo aquilo. E aí eu achei essa neurologista. Fui lá e ela fez toda uma entrevista, toda uma anamnese. Ela fez uma extensa anamnese comigo. Apesar de ser pelo plano, foi uma médica que realmente me deu atenção. Ela realmente tentou entender o meu caso, né? Eu já tomo muitas medicações e ela me deu uma opção de trocar uma das minhas medicações da manhã. Inicialmente, eu não vou mentir para vocês, eu fiquei muito triste em relação a isso, porque eu tinha muito medo de tirar a medicação que eu já vinha há tantos anos com ela, ir para uma nova medicação e tudo desandar. Mas eu falei, vou dar uma, ai meu Deus, como é que diz? Vou dar uma chance, né, para mim mesmo fazer esse processo. E outra coisa que aconteceu foi que ela me fez uns bloqueios, certo? Como eu estava com muitas dores, aí ela me fez uns bloqueios nos pontos. E aí eu já saí do consultório melhor em alguns pontos, mas mesmo assim continuava com a enxaqueca, saí de lá com todo dia enxaqueca e de repente eu comecei a mudar a medicação. É aquela medicação, eu tinha até medo de tirar outra medicação, porque quando a gente tira, eu já vi muitos relatos de quem tirava essa medicação ter muito problema na retirada. Mas ela me passou um protocolo de retirada, de mudança, que eu falei assim, vou dar uma chance, né? Para mim mesmo. E aí eu comecei. Quando eu fui nesse dia, inicialmente nela, ela perguntou assim, mas Cíntia, qual é o seu sentimento em relação a isso? Você faz terapia? Eu falei até que fazia terapia. Por enquanto eu parei um pouco a terapia. Mas eu falei, na época eu estava fazendo. E ela me deu uma opção de mudar de abordagem, de mudar de psicólogo para mudar um pouco a abordagem. E também ela me perguntou assim, mas assim, a sua tristeza maior qual é? Eu falei assim, doutora, a minha tristeza é que eu não desejo morrer, mas eu não tenho... Mas para mim, viver também não está sendo grandes coisas porque eu vivo com dor. Então, para mim, talvez esse outro lado, essa outra situação fosse uma forma das minhas dores sararem. Não que eu deseje fazer, eu não tenho desejo nenhum de fazer isso. Mas eu tenho desejo de... Assim, o que eu digo para a senhora é que é como se eu não me importasse mais, porque viver estava sendo muito doloroso para mim. E aí sim, isso foi lá na consulta, né? Aí eu comecei, aí vim para casa e tudo e tal. Esses bloqueios realmente deu uma pequena ajudada numa dor que eu tenho no ombro, tanto que eu fui depois no médico da dor
e nós íamos fazer um procedimento que eu já fiz ano passado, mas deu uma melhorada, eu até adiei um pouquinho esse procedimento. E aí eu comecei essa mudança dessa medicação. E, gente, vocês não vão acreditar. A primeira semana foi... 2 semanas foi tipo assim, 50% da medicação anterior, 50% da medicação nova. Gente, eu já comecei a ver uma outra Cíntia, uma outra pessoa em mim, que eu tinha já vontade de fazer as coisas. Eu já não acordava com aquele enfado. Porém, as enxaquecas continuavam. Eu continuava com muita dor, com muita enxaqueca, mas algo tinha mudado dentro de mim. E aí eu tinha um medo, olha quem tá aqui, ó, é o meu neném, esse aqui é o meu mais novo, meu caçulinha chamado Neném, o nome dele é Sedom, mas por enquanto tá Neném. Ele é muito carente, por isso que ele tá no meu colo. Sim, e aí eu comecei essa mudança, até que eu fiz a mudança completa, onde eu fiquei só na nova medicação. Gente, a minha vida mudou completamente. E eu parei... eu comecei é como se eu tivesse resgatado uma Cíntia lá de 10 anos atrás, que não existia mais hoje, porque hoje eu não tinha mais essa força, essa alegria, essa leveza. E aí foi o dia de eu voltar para ela, e ela falou assim: e aí, como é que você está agora? Eu falei: bem, a enxaqueca, eu continuo. Diminuíram as crises? Sim, diminuíram. De 7 dias, eu tenho hoje por 4 dias, 4, 5 dias de dor, mas elas continuam, porém, hoje em dia eu consigo conviver com ela. Mas o que me deu, o que mais me causou foi uma vontade de viver. Agora, antes eu falei para a senhora que eu não tinha vontade de viver, porque as dores eram muito fortes, e agora essa medicação mudou tudo. Então mudou minha vontade de fazer as coisas, mudou minha disposição em casa. Até minha mãe falou assim, que ela já não me via com aquela cara, com aquele rosto 24 horas de dor, ela já estava me vendo diferente. E realmente isso mudou em mim. E nós estamos no mês de outubro, mês 10, né? Isso tudo começou em julho, ou seja, há 3 meses eu estou assim. Eu voltei, eu ainda tenho dores, né? Eu ainda tenho dores da fibromialgia, mas eu não tenho mais aquela tristeza, aquele enfado que eu tinha de todo dia acordar com aquela mesma dor, com aquele mesmo... Hoje em dia eu consigo fazer as coisas, mesmo com dores, mas eu ainda consigo, eu já consigo fazer as coisas. Isso para mim foi uma mudança de vida muito grande. Gente do céu, tinha coisas que eu não tinha mais vontade de fazer e hoje em dia eu já tenho vontade de fazer, hoje em dia eu já tenho força para fazer, hoje em dia eu já tenho ânimo para fazer. Então, muito além da enxaqueca, essa nova abordagem, ela me deu um novo respiro de vida, né? Eu tô falando para vocês, não para falar dessa medicação, até porque vocês sabem aqui que eu já fiz um vídeo que eu já tomei cannabis, já faço terapia, faço fisioterapia, faço academia, vou 2 vezes por dia na academia, bebo bastante água, já tomei todos os suplementos que as pessoas me mandam, mas foi muito bom eu ter dado essa chance, porque eu fui no médico que nem seria para esse caso da fibromialgia, ele foi tratar a enxaqueca, mas ele conseguiu me equilibrar bastante da fibromialgia. Então, hoje em dia eu posso dizer que eu convivo com a dor, eu tenho ela, mas hoje eu estou mais leve, hoje eu tenho mais essa alegria de viver. Então, eu queria falar para vocês que não desistam. E, às vezes, não que a mudança do médico tenha feito algo assim, mas às vezes você mudar de abordagem, alguma coisa mudar na sua vida, apesar do medo muito grande que eu estava de mudar de medicação, tanto que eu adiei alguns dias depois que ela falou, mas esse medo, eu consegui vencer e consegui
ter uma nova qualidade de vida. Então hoje minha qualidade de vida é bastante superior ao que era. Às vezes eu tenho medo. Tanto que ela falou assim, eu falei assim, doutora, eu vou falar que eu tô melhor, mas eu tenho medo até de dizer que eu tô melhor. Sabe quando você tem medo de dizer que tá melhor e depois você piorar e você tem que dizer para as pessoas que você disse que estava melhor, você dizer que estava pior? Pois é. Às vezes eu tenho esse medo, mas já faz 3 meses, né? Então, eu posso até voltar a ser como eu era antes, mas eu posso dizer que nesse tempo que eu preciso aproveitar esse tempo que eu estou tendo para viver com essa qualidade de vida que eu estou tendo. E viver cada dia um dia, né? Então, eu estou muito feliz por isso. Eu queria dizer que você não desista, que você às vezes a gente precisa procurar outro médico, não que o seu médico esteja errado, mas às vezes a gente precisa ter uma nova visão sobre determinada coisa. Sabe quando a gente tem um problema, que às vezes está todo mundo enxergando só uma coisa, e você às vezes precisa de conversar com uma outra pessoa para que essa outra pessoa tenha uma nova visão sobre esse problema, e às vezes a pessoa lhe dá uma solução que para ela seria tão simples, e para você que estava imerso já nesse problema, nessa sua dor, você não conseguia entender. Não que foi simples a médica mudar essa medicação, quantos e quantos anos ela estudou, né? Tanto eu falo, quantos e quantos anos ela estudou para que ela pudesse me falar aquela medicação. Mas eu ter dado essa chance para mim mesmo, e vencido o meu medo para o uso dessa medicação, foi muito bom para mim. E eu tenho uma nova visão sobre essa dor também. E uma coisa que ela fez também foi tão bom, mas que eu não fiz, mas eu vou fazer. Ela me deu um mapa para eu preencher meus dias com dor e meus dias sem dor e o nível da dor. Ela falou assim, Cíntia, porque isso é importante? Porque você vai ver que existem dias sem dores. Então, você não vai poder olhar e falar assim, só tudo é uma dor. Não, você vai ter dias sem dores. Igual eu tenho dias sem ânimo. Mas eu tenho que aproveitar os dias que eu estou bem e vivê-los intensamente, né? Então, eu só digo para você que vale a pena. Foi muito bom gravar esse vídeo. Às vezes eu estava adiando tanto, porque aquele negócio que eu falei para vocês, eu tinha medo de vir, falar e depois piorar. Mas eu tenho que aproveitar e falar enquanto eu estou bem, né? Porque depois, se eu passar por esse tempo e não deixar registrado, talvez a minha memória, daqui a um tempo, se eu voltar a ter dor, seja, eu nunca tive esse tempo bom. E agora eu posso dizer para você e deixar registrado para mim também, que existiu esse tempo. E esse tempo eu estou aproveitando o máximo e está sendo muito, muito, muito bom, tá? Bom dias para vocês, desejo dias sem dores, desejo que vocês se deem também novas oportunidades, tá? Beijos e até o próximo vídeo.